Palavra ao amanhecer, com o pastor Aleluia. Antônio Freire. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos fazer o que nos agrada. É muito agradável para o nosso coração amanhecer lendo a Bíblia Sagrada, amanhecer falando do Senhor, pensando no Senhor, orando ao Senhor, amanhecer se dispondo a ajudar a igreja do Senhor. E no nosso trabalho, mais de meio século, foi voltado para esta finalidade, ajudar. Comecei no interior do estado, estou aqui há muitos anos e tenho este objetivo. Se conseguir ajudar alguém, parabéns para mim, porque me satisfaz muito ajudar. E sou muito grato por ser bastante ajudado. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor. O tema para nós hoje é fé e graça para perdoar. Você já sofreu grandes aborrecimentos, gravíssimos aborrecimentos? Já foi injustiçado, injuriado, difamado, infamado? Pois é, perdoar é preciso. Nosso texto, Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 5. Um texto pequeno, uma grande lição. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar. Do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Precisa muita fé. Mas essa não é uma tarefa impossível. Nosso Senhor não é injusto, jamais daria uma tarefa, jamais ensinaria um princípio que não fosse possível. Eu, com o meu jeito meio desajustado de ensinar e pregar, eu já qualifiquei esse texto, já pus um tema uma vez, o irmão cara de pau. Porque o sujeito ofender impensadamente, insanamente, precipitadamente, e no exemplo macro de Jesus aqui, o exemplo macro, se o sujeito pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes ao dia, digamos, resolveu passar o dia no Beach Park. Um lugar, uma instância, um negócio bonito aí. E naquele dia, naquele passeio, naquela instância, você foi perturbado e injuriado 7 vezes. É muita cara de pau. Mas é possível. Tem pessoas que são precipitadas, tem pessoas que são irritáveis,
Tem pessoas que são desajustadas. Agora, você tem que, se conviver com esse tipo de gente, tem que estar preparado para dar o desconto do desajustado. Eu tenho convivência com certa facilidade com pessoas assim. Primeiro, eu falo pouquíssimo diante de um desajustado. Se falar e o desajustado entender do lado oposto, do lado desajustado dele, eu vou tentar desfazer ou refazer. Eu tenho uma certa habilidade com desajustado. Até porque eu também acho que talvez eu tenha um pouco a mais no QI, um pouco a menos no QI. Eu não sei, não entendo muito bem o meu próprio QI. Mas o ensino de Jesus é perfeito. Qual é a base principal deste ensino? É que a família de Deus não pode ter desavença. Na família de Deus. E eu não posso dizer que aquele desajustado não é da família de Deus, porque eu não conheço o coração. Você não pode dizer que aquele outro desajustado não seja família de Deus, porque você não conhece o íntimo. Nós não conhecemos o íntimo das pessoas. E o caminho de Deus, ele é tão diferente do caminho dos homens, o mundo de Deus é tão diferente do mundo dos homens que nós não sabemos quem é mais tocado, se uma pessoa que tem raciocínio perfeito ou se uma pessoa que tenha deficiências em aspectos múltiplos possam ser mais sensíveis ao Espírito e que também não sabemos se o Espírito de Deus vai levar em consideração essa questão do comportamento psicológico e emocional. Só sabemos que o Senhor Jesus jamais ensinaria uma tolice. Se o Senhor Jesus ensinou isto, é porque, além de existir a possibilidade do irmão cara de pau pecar 7 vezes contra você num dia só, você tem em depósito, pelo Espírito de Deus, capacidade para perdoar 7 vezes e terminar o dia bem. E Jesus disse, tem umas versões modernas aí para facilitar, colocaria mais ou menos assim. E Jesus disse aos discípulos, mas isso é uma adição, e não é correto, não é digno, não é certo fazer adição na Bíblia Sagrada. Também não é certo fazer subtração na Bíblia Sagrada. Não é correto os tradutores dominar como se fosse uma matéria deles, um livro deles, que ele faz uma errata. Não é. É o que está escrito, ou é o que está escrito, ou é infidelidade. E disse aos discípulos, quem disse aos discípulos? Jesus. Fica subentendido. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço, ou lhe pusesse ao pescoço, uma mó de atafona, ou azênia, ou uma pedra de mó, dependendo da versão. Aquela pedra do moinho, aquela pedra grande, pesada, que fazia a tribulação para descascar, para moer os grãos. E fosse lançada ao mar. Era melhor do que fazer tropeçar um destes pequeninos, um dos discípulos, um aprendiz de Deus. Aí Jesus disse, tenham cuidado. É necessário cuidado. Olhai por vós mesmos. Ou seja, tenham cuidados. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Acabou o assunto, morreu ali. Se insistir, e se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e 7 vezes ao dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me e perdoa-lhe. Aí não restava alternativa para os discípulos de Jesus, a não ser pedir socorro. Senhor, acrescenta-nos a fé. A gente precisa ter mais fé. Nós precisamos aprender melhor, nós precisamos ter mais fé, nós precisamos ter mais graça para conviver com este precipitado irmão, para conviver com esta pessoa tão difícil, para conviver com esta pessoa
tão insegura, tão que muda de humor com tanta facilidade, para durante o dia 7 vezes, 7 irritações, 7 aborrecimentos, 7 pecados contra seu irmão. Um ensinamento que Jesus fazia com muita graça, porque ele é o Filho de Deus, e como homem era revestido da graça e da pureza para ensinar, e a igreja, cada discípulo do Senhor Jesus, no mínimo, estando em profunda comunhão, bem ligado na videira verdadeira, recebe graça suficiente para perdoar, recebe graça suficiente para não piorar as coisas. Agora, eu que não tenho muita habilidade com o irmão cara de pau, eu evito, sempre evitei. Eu tenho muita tranquilidade. Eu não tenho inimigo, graças ao meu Deus. Desafetos aqui e acolá aparecem, mas digo sempre com muita franqueza, todas as empresas que eu trabalhei, as que não faliram, as que existem hoje, eu só não vou lá se não quiser. E quando eu tenho necessidade, ou sentimento, desejo, vontade de ir, eu sou muito bem recebido. Muito bem recebido. Existem patrões, ex-patrões, meus ex-patrões, que me tratam muito bem, eu os trato muito bem, com muita deferência. Eu tenho muito respeito porque ajuda em qualquer fase da vida. Então, meus irmãos, é uma bênção a gente aprender. Nós somos aprendizes. Podemos aprender durante todo o exercício. O curso da nossa vida é um curso. O português é cheio de coisa, né? O curso da nossa vida, ou seja, o percurso, a estrada, o caminho da nossa vida. No caminho da vida, nós fazemos um curso existencial. Eu já estou com 72 anos de curso. Hoje nós vamos fazer uma intercessão muito especial. Eu tenho algumas famílias na igreja que a gente deve toda a atenção e, se pudesse, mais coisas. Hoje a nossa oração é pela irmã Fátima Medina, pela sua mãezinha, a irmã Nenê Moraes, 108 anos, se não me falha a memória. Ela já está ficando bem frágilzinha. E tem uns 2 anos que eu não visito, até porque já não é muito cômodo visitar pessoas assim, com tanta fragilidade. Mas, meus amados irmãos, quem tem amor e respeito não acaba nunca e não tem distância que tire. Eu quero bem a família inteira. Jamais esquecerei os meus irmãos. Meu amado irmão Erivaldo, de saudosa memória, o esposo da irmã Fátima. A irmã Fátima, esta viúva digna na igreja do Senhor Jesus. E a sua mãezinha, de 108 anos, viúva do nosso amado e saudoso irmão Roque. Conheci essas famílias há meio século. Conheço esta família. Tenho respeito e profundo amor por eles. Orar pela Helena, pela Liduína, pela Maria Augusta, pelo Saturnino, pastor Saturnino, por cada um deles, pelas suas famílias. Querido Senhor, Pai Santo, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela a tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado pela minha participação na tua igreja, na Granja Portugal, na 3ª etapa, na 4ª etapa, Senhor. Senhor, obrigado por esse histórico de 55 anos. Querido Pai, abençoa os meus irmãos. E agora, Pai, eu suplico a Ti, Senhor, pela irmã Fátima, a irmã Nenê. Deus, abençoa, guarda, meu Senhor, a família. Estenda as Tuas mãos sobre a família da irmã Fátima, os seus filhos,
A Itelamara, missionária, Senhor, toma em tuas santas mãos a tua filha, na África, com seu esposo, sua família. Abençoa esta família grandemente e ricamente. A irmã Nenê, Senhor, toma nos teus braços santos. Tu conheces a tua filha, Senhor, tantos anos de serviço ao teu reino. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, guarda, Senhor, a família Medina, toma em tuas santas mãos. A família Moraes, toma em tuas santas mãos. Manifesta o teu poder em cada coração, na vida dos meus irmãos e na minha. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor e bom dia.